você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando aqui sobre a faixa de Gaza, aqui em Tel al-Sultan, perto de Rafah, a gente está falando justamente dessa região aqui, ó, Tel al-Sultan, é essa área aqui. O exército israelense precisou atingir uma casa, por quê? Porque os soldados israelenses estão tomando casa a casa na região, e aí perceberam que a casa estava com armadilhas, né? Booby traps, como eles chamam lá, né? E daí deram um tiro com um canhão, e aí, meu amigo, olha a explosão que aconteceu aqui, impressionante a explosão, porque justamente aqui, ó, isso foi o tiro, aí a explosão que aconteceu em seguida, a explosão enorme aqui. Isso aqui não foi o projétil do tanque, não, tá? O projétil do tanque não tem essa capacidade explosiva toda, né? A questão é, chegou ali na casa, tinha um monte de coisa para explodir ali, a coisa toda explodiu, né? Felizmente, os palestinos já foram retirados daqui, nessa área aqui foi da área que Israel mandou evacuar. Os palestinos já estão mais aqui ao norte, na região de Khan Yunis, e aqui em Al-Mawasi, né, que são as áreas designadas para ajuda humanitária. Então aqui foi essa explosão que salvou a vida certamente de muitos soldados israelenses, né? Aqui também teve um terrorista do Hamas envolvido no contrabando de armas através da fronteira de Rafah, usando os túneis que cruzam no Egito, foi atingido num ataque aéreo. Os militares israelenses avisaram, né? O Wissam Abu Ishaq foi alvejado por um drone ali na faixa de Gaza, no sul da faixa de Gaza ontem, e ele era o responsável por cruzar essa área e fazer o contrabando, era um dos responsáveis, né? Tem aqui a imagem, eu acho que essa imagem aqui... Não, essa aqui já é outra imagem, essa aqui é a imagem do terrorista da Jihad Islâmica Palestina, isso foi mais ao norte aqui, o nome dele é Fadi Jihad al-Wadia, que foi atingido ali na região, né? Dá a impressão que é uma moto, mas não uma bicicleta. O cara foi atingido ali na região e ele também é um especialista da Jihad Islâmica na área de eletrônica e química, ou era, né? Era, e está confirmado aqui, a Médicos Sem Fronteira Internacional fala que, o absurdo, nosso colega, o Al-Wadia, né? Essas organizações humanitárias são todas contaminadas com terrorismo palestino, realmente um absurdo, né? Aí estão chorando aqui, não sei o que lá, e não, o cara não é um médico, o cara é um terrorista da Jihad Islâmica Palestina, que se passava por médico também como forma de tentar gerar comoção internacional nessa área, né? Bom, é bom saber dessas coisas. Eu nunca mais na minha vida dou um centavo para Médicos Sem Fronteira. Aliás, por dúvida, eu cortei apoio a qualquer organização humanitária dessas internacionais aí. Não dou dinheiro para nenhuma delas, enquanto não tiver muito claro o posicionamento delas a favor de Israel e contra os terroristas do Hamas, né? Tem um grande conflito entre a família Abu Amro e o Hamas ali na região de Az-Zawaida, na área central da faixa de Gaza, né? Então tá aqui o clima de perseguição e descontentamento ali na região central de Gaza, muita briga entre os palestinos, tá? Isso aqui não tem nada a ver com Israel, não. Isso aqui é briga de facções ali dentro, né? O que está acontecendo nesse momento? Como o Hamas está mais fraco, agora surgem outras facções terroristas ali também. Não estou dizendo que são melhores do que o Hamas, não, tá? Tudo terrorismo, tudo terrorista ali, né? Mas aí começa a ter a briga entre essas facções. Isso tudo é um grande negócio, né? Esse pessoal se vende como coitadinhos para o pessoal do Ocidente. A esquerda ocidental acredita nesse troço e manda dinheiro de ajuda para eles. Lá dentro tem uma briga muito grande para quem fica com esse butim, né? Então aqui o problema é que justamente a forma como esse pessoal briga acaba gerando muitas mortes, né? Aqui tem mais um caso aqui de barracas e veículos destruídos na região, tá? Justamente dessa briga da família Abu Amro com o pessoal do Hamas ali no centro da faixa de Gaza, na região de Zawaida, né? Zawaida é mais aqui no centro, aqui ó, Al-Zawaida, essa região aqui na faixa de Gaza, né? Não tem nada a ver com Israel isso daqui, é só briga entre eles mesmo, né? Bom, a ONU está falando que vai suspender as operações porque não consegue ter segurança contra ataques israelenses, né? Olha só, de acordo com oficiais das Nações Unidas, a organização vai suspender todas as operações de ajuda dentro de Gaza
a menos que existam medidas tomadas para proteger, aumentar a segurança dos trabalhadores humanitários ali, né? O curioso é que foi justamente no dia em que tem aqui um caso clássico de que os palestinos é que estão atingindo os comboios de ajuda dentro de Gaza, né? Como vocês sabem, não é interessante para o Hamas que exista ajuda dentro de Gaza. Eles preferem ver os palestinos passando fome, porque assim eles conseguem mais ajuda internacional. O que interessa para eles é só o dinheiro mesmo. Então tá aqui, ó, os palestinos atacando um comboio da Unicef dentro de Gaza. E aí, aqui, ó, isso aqui foi justamente o comentário do exército israelense. Hoje, mais cedo, um comboio de ajuda humanitária da Unicef, coordenado com o exército israelense, foi atacado por terroristas do Hamas que atingiram um projétil próximo dos soldados ali na área, né? Apesar dos esforços para aumentar a ajuda humanitária, o Hamas continua a explorar esses esforços, colocando em perigo civis ali em Gaza, né? Felizmente não teve problema nesse caso aqui, nem ajudantes, nem o pessoal que fez a ajuda internacional, nem os soldados do exército israelense, ninguém foi ferido nisso daqui. Mas o risco existe, né? Ou seja, o risco aqui é esse mesmo, né? O pessoal da ONU falando aqui que pelo menos 250 trabalhadores de ajuda humanitária foram mortos desde o ataque no dia 7 de outubro, né? E por isso estão dizendo que vão parar de fazer ajuda e coisa e tal, mas curiosamente eles não lembraram de falar duas coisas. Primeira coisa, que tem muito ataque também do Hamas, não é só de Israel. Eles reclamam de Israel, mas porque não querem reclamar do Hamas, porque estão do lado do Hamas. E a outra coisa é a quantidade de trabalhadores da ONU que são terroristas. Então é lógico que Israel tem que atingir esses trabalhadores da ONU que são terroristas principalmente, antes de serem trabalhadores da ONU, né? Aqui tem o caso daquele que a gente viu aqui, eu cheguei a mostrar para vocês, dos trabalhadores da ONU que arrastaram corpos de israelenses para dentro da faixa de Gaza para extorquir Israel posteriormente, né? Um absurdo isso. Bom, continuam israelenses fazendo ataques aqui, desvendando as redes de túneis do Hamas dentro de Gaza. O pessoal está falando aqui, ó, tá dando TikTok aí o Sinwar, hein, Sinwar? Daqui a pouquinho o pessoal está chegando aí. Bom, teve também casos de terroristas capturados lá na região da Cisjordânia, em Judéia e Samária. Os israelenses fizeram uma operação especial para prender esse terrorista aqui, para eliminar esse terrorista aqui na região da Cisjordânia, né? E lá no norte de Israel, no sul do Líbano, continuam os ataques israelenses contra as bases do Hezbollah no sul do Líbano. Curiosamente, de ontem para hoje, o Hezbollah não respondeu muita coisa. Eles devem estar se preparando, porque eles sabem que a invasão deve ser iminente. Então não fizeram nenhum ataque ontem, mas Israel continua fazendo ataques lá, eliminando as fortalezas dos terroristas e, lógico, preparando as forças para essa ação, né? Quando é que vai ser essa ação, a gente não sabe. A minha expectativa é que fosse no final do verão, final de agosto, mas aparentemente a coisa foi agilizada. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade por aqui, fala só sobre a questão lá do Irã, nada que traga interesse para a gente. A eleição no Irã, meu amigo, vai ser outro ditador igual o cara que estava lá, infelizmente, não tem muito o que dizer, né? Bom, olha que coisa curiosa, né? Tem uma faixa de protesto de uma entidade chamada Judeus pela Palestina, isso aqui lá nos Estados Unidos, né? Na Universidade da Califórnia, Universidade Sul da Califórnia, né? E esses judeus, cara, olha só, escreveram hebreu errado, escreveram hebreu da esquerda para a direita, como se escreve o inglês, né? Todo mundo sabe que o hebraico, né, a língua que se fala em Israel, se escreve da direita para a esquerda, até como árabe, inclusive, né? Mas esse grupo aqui de judeus pela paz, os judeus pela Palestina e coisa e tal, são tão judeus, mas tão judeus, tão praticantes que não sabem nem escrever em hebraico, escrevem da esquerda para a direita, como se fala em inglês, né? Então o pessoal apontou aqui que as várias palavras escritas erradas aqui em hebraico, né? Ou seja, o golpe está aí, cai quem quer, né? Bom, a ONU retirou a página dele sobre a ajuda humanitária depois que Israel apontou as várias discrepâncias no envio de ajuda humanitária. A gente falou sobre isso alguns dias atrás, eu não vou nem passar novamente esse relatório aqui, porque a gente já falou sobre ele alguns dias atrás. A ONU dizia que não, que estava em fome, que era a situação na faixa de Gaza, não tinha calorias suficientes e coisa e tal. Israel mostrou que não, que a ajuda é muito maior do que isso e que entram calorias suficientes em Gaza até para excesso, né?
o que acontece no final das contas é que o Hamas sabota essa coisa toda, né? Enfim, a ONU tirou a página dele do ar devido a esse tipo de coisa, né? Faz sentido isso. E, bom, a Alemanha definiu que quem quiser obter cidadania alemã a partir de agora tem que declarar que apoia Israel, né? Vai ser interessante isso, porque tem um monte de muçulmanos que estão imigrando para a Alemanha, né, que, né, vão ter agora que declarar que apoiam Israel. Vai doer para esse pessoal. Eles vão mentir, lógico, né, mas vai doer, né? Seria melhor se a lei também fosse retroativa, né? As pessoas que já estão lá que também tivessem que declarar o apoio a Israel. E mais do que isso, se em algum motivo, por palavras ou gestos, mostrassem o contrário do que falaram, devem ser processados também por falsidade ideológica, né? Mentiram, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.